O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vinda ao mundo, ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a quis conhecê-la. Veio para que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filho de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, este que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplarão a salvação do nosso Deus, a salvação do nosso Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Caros irmãos, nós vimos no Evangelho de hoje, São João, que nos leva, ele é representado por uma águia, porque a águia é uma das aves que mais tem um voo mais alto, mais
ela mesmo subindo a uma altura muito, muito grande em relação a todas as outras aves, ela consegue ter uma visão extraordinária. Então, João é comparado à águia, dada a sua profundidade. É o último dos evangelhos. É mais do que uma narrativa da vida de nosso Senhor. É uma verdadeira obra de teologia. O seu evangelho é sempre lido nas datas mais importantes da vida da igreja. E ele já começa o seu evangelho dando esse voo de águia. A liturgia nos chama, portanto, se ontem nós celebrávamos e cantávamos, porque hoje para nós nasceu o Salvador e é o Cristo Senhor. Esse Deus nasceu no tempo, na história, no lugar geográfico, em um determinado lugar, numa noite fria, onde pastores, onde a Virgem Maria e São José foram testemunhas, e junto com os pastores e os anjos cantavam a glória de Deus que se faz um de nós e entra na nossa história. São João nos leva para antes da criação do mundo, e antes para a criação do tempo, e antes para a criação da história. E nos faz perguntar: quem é este que está reclinado no presépio? E é importante que nós tomemos conhecimento, porque muitas pessoas se deixam perder a sua fé. Hoje eu escutava um filósofo ateu, trazendo que nem todos os cristãos, no cristianismo primitivo, eram unânimes na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pegou uma heresia do arianismo e começou a negar esse princípio, essa verdade de fé. E aí, se você não tem um bom embasamento de sua fé, se você não conhece a fé da igreja, você não tem um conhecimento mínimo das Sagradas Escrituras, você se perde, você se deixa levar, porque isso aconteceu literalmente, mas muito mais tardio. Os cristãos não duvidavam que nosso Senhor era Deus. E por que eu começo com esse problema teológico? Para entrar nesse prólogo. Esse prólogo que é usado até hoje na liturgia composta por São João Crisóstomo no Oriente. Antes de começar a missa, esse prólogo é lido. É a introdução, é também um hino, onde São João vai afirmar quem é Jesus. Porque o fato de tê-lo visto numa manjedoura, nos braços de uma mulher, chorando, fazendo aquilo que é comum próprio de uma criança, com fome, com sede, e depois vendo os sentimentos de nosso Senhor, de tristeza, de cansaço, isso gerou questionamentos. Mas João vem fechar, João vem levar, e essa é a fé dos primeiros cristãos. Eles eram unânimes em confessar a divindade. Porque se Jesus não é Deus, nós não fomos salvos. É o nascimento de mais um personagem histórico, é mais um personagem de alguém muito importante, ou ainda de um fundador de uma religião. É mais um, na esteira com Buda, com Maomé, com Lutero, Kardec e todos os demais. Mas não é assim. Nosso Senhor se distingue de todos os demais, porque Ele é Deus verdadeiro. E para falar nisso, ele vai começar. No princípio era a palavra. O Gênesis começa dessa forma, no princípio. É a primeira palavra do Gênesis. É a primeira palavra. E vai dizer, no princípio era a palavra. Ou seja, essa palavra já estava antes do princípio da criação de todas as coisas. Gênesis vai dizer que o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. E vai dizer, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Ou seja, essa palavra
o Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, estava com Deus. Ele estava no momento em que o Pai pronunciou a palavra e disse: faça-se. Ele é testemunha. Portanto, ele é incriado. Ele não só nasceu de Maria sempre virgem, ele é eterno. Ele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, não conhece um início, um nascimento, mas ele é gerado pelo Pai, ele está em comunhão com a primeira pessoa da Santíssima Trindade, desde toda a eternidade. E a palavra era Deus. Ou seja, essa palavra, o Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, estava testemunhando a criação e tem a mesma essência divina. E ele vai dizer: no princípio estava ela com Deus, a palavra. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, é artífice junto com o Pai. Santo Irineu vai dizer que o Filho e o Espírito Santo criam o cosmos, a criação e tudo o que nela existe, por duas mãos, o Filho e o Espírito Santo. A criação é uma obra da Santíssima Trindade, que chama todas as coisas à existência a partir do nada. Então, o Filho, junto com o Espírito, também cria. O título de Criador reafirma e garante também a sua divindade, a sua transcendência. E ele vai dizer, portanto, e por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Então a gente vê a superioridade de que esse menino que está no presépio, essa criança, é aquele que sustenta o universo, é aquele que chama toda a criação do nada. O Gênesis diz, Deus disse: faça-se, e a palavra se fez. Ou seja, os padres da igreja veem nesse faça-se, nessa palavra, o Pai criando junto com o Espírito Santo as três pessoas da Santíssima Trindade. E depois continua: nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, ele nos dá a vida. Ele nos deu uma vida natural, ele nos deu uma vida biológica, porque a criação, a nossa vida é obra de Deus, mas ele nos dá uma outra vida, que não é só essa vida animal biológica, porque tudo que nasce se desenvolve e morre. Ele nos dá uma outra vida, que é a vida divina, é a vida de Deus. Ele se faz um de nós para que nós pudéssemos, portanto, participar desse mistério. Eu disse com muita gratidão diante do altar do Senhor, essa graça dessa vida divina que me foi dada no dia de hoje. Porque eu sou filho de Maria da Paz e de Luiz, mas eu renasci. Hoje eu fui gerado. A minha família não é apenas uma família biológica, mas a família de Deus. Os santos me receberam nos céus. Pelo dia do nosso batismo, nós nos tornamos filhos e nós também herdeiros da salvação em Cristo Jesus. Ele é filho, desde o Pai, desde toda a eternidade, e ele, na sua solidariedade, no seu amor para conosco, ele vem partilhar conosco essa vida, essa filiação. Porque sem o batismo, nós somos apenas mais um animal racional, biológico, condenados à morte, privados da salvação, destinados ao inferno. Isso é o que nós somos,
sem a graça do batismo. Então, o batismo é o novo nascimento. Ele fala dessa vida, mas essa vida sobrenatural. Ele nos fala dessa vida, mas ele fala dessa vida da graça. Ele nos fala dessa vida, mas dessa vida em Deus. E continua. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Essa luz veio, ele veio nos trazer a luz. Mas esse menino que nasce, ele não nasce nas trevas. Ele nasce intacto, ele nasce ileso, privado do pecado. E depois vai dizer, surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. E eu falava para quem participou da missa na semana, dizia, Yohanan, o Senhor dá a graça. O Senhor é gracioso. João, no seu nome, já anuncia a graça, o socorro de Deus, a salvação de Deus, que há de se realizar nesse mistério. E João coloca, ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Para dizer, eu falei também para vocês que João, a sua radicalidade, se confundia muito com a vida do Messias. E que as pessoas parece que acreditavam mais em João do que em Jesus. E ele vai dizer, ele vai dar testemunho. Ele não é a luz. Nessa palavra luz está no Niceno Constantinopolitano e nós rezamos Deus de Deus, luz da luz. E nessa luz também ele traz a divindade. Ele é apenas um testemunho. Ele apenas é um servo da palavra. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele vai continuar. A palavra estava no mundo. João resumiu nessa palavra, e numa outra que nós vamos ver o mistério da encarnação. E o mundo foi feito por meio dela. Olha a criação novamente. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para que eram os seus e os seus não acolheram. Os seus não acolheram porque não havia espaço na hospedaria. Jesus veio depois de tantas promessas que Deus fizeram aos antepassados, os profetas, os patriarcas, a incredulidade, a rejeição. Jesus começa o seu ministério na sinagoga de Cafarnaum, fecha o livro e diz, hoje se cumpriu essa escritura que dizia, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Eles querem jogá-lo do precipício. Veio para os que eram seus, e os seus não acolheram. Aqui também já está incluso o mistério da condenação, da morte, da rejeição de nosso Senhor. O não acolhimento da luz, o não acolhimento da graça, o não acolhimento e rejeição por parte dos homens. Mas vai dizer, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filho de Deus. E quem é que se torna filho de Deus nele? Ele responde, isto é, vai explicar, aos que acreditam em seu nome. Portanto, a fé em Jesus, pelo batismo, nos faz participar dessa mesma graça. Ele é filho por natureza, por essência do Pai, desde toda a eternidade, e permanece filho. Nós somos filhos do Pai por adoção. Nós somos filhos do Pai por adoção, por participação em Jesus. Porque só quem é filho é Jesus. Nós no batismo somos configurados a Cristo, nos tornamos em Cristo, e o Pai nos ama porque Ele vê o Cristo em nós. Nós somos filhos no Filho. O pai, quando vê um cristão, um pai, quando vê um ungido, um batizado, ele diz, eis o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu querer. E aqui existe essa distância entre o batizado e o não batizado. Pois estes não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus mesmo. Essa condição de filho, essa participação na vida divina, não é fruto de merecimentos, não é fruto de esforço. O pai e a mãe não podem concedê-los. É graça de Deus, é dom de Deus. É dado gratuitamente. Os dons de Deus são imerecidos. E ele continua. E a palavra, essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne e habitou entre nós. A palavra carne, alguns traduzem, podem pensar que é um corpo. Não é que Jesus, como a gente vê o mundo animal aí de alguns insetos, que um ser, ele se introduz nesse outro e faz dele um parasita. Não é só uma casca. Fazendo essa comparação para entender melhor. Ele passou a ter uma vontade humana, uma alma humana. Jesus assume o homem com toda a sua integridade, exceto no pecado, porque o pecado não está no projeto de Deus, e Ele é Deus. Então em Jesus estão duas vontades, duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Nós vemos que no Niceno vai se afirmar a divindade e a humanidade. E por isso que nós somos salvos. Porque a partir do momento que se dá o mistério da encarnação, se une esse casamento entre Deus e os homens. Deus se une ao homem para que possa levar novamente ao seio do Pai. Para que possa resgatar os filhos de Adão e levá-los novamente a Deus. Então, Jesus viveu tudo o que é nosso, a tristeza, a dor, o sofrimento. A divindade nele respeitou o processo natural. Jesus, como criança, agia como criança, brincava como criança. Ele vai tomando conhecimento de quem ele é e de sua missão aos poucos. A divindade dele não sufoca a sua humanidade. Ambas estão juntos. Essa aliança, essa imagem do matrimônio que Deus quer realizar na humanidade, ela se realiza em Jesus. Um Deus que se une a nós, um casamento numa união para sempre. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Síntese do mistério do Natal. É mais do que vamos cantar parabéns para Jesus. Isso a gente usa para colocar para as crianças. Não é apenas o nascimento de uma criança. Porque muitas crianças nascem. Isso é um acontecimento ordinário. E em cada criança, Deus continua a sua obra da criação. É um milagre da criação. Os pais são cooperadores com Deus. Mas é Deus, o eterno, aquele que é incriado, aquele que existe, antes de todas as coisas existirem, aquele que não conhece início e fim, aquele que é impassível, que não sofre e não padece, que se faz um de nós. Que se faz criança e menino, não para ser temido, mas para ser amado. E ele habitou entre nós. A palavra esquinós, que é o que está lá em grego, vem dizer que ele armou a sua tenda. A tenda no Antigo Testamento era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Quando Moisés entrava na tenda, na peregrinação no deserto, a glória do Senhor, a Shekinah de Deus estava ali. Portanto, a habitação de Deus não será mais o templo de Jerusalém, mas será a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus é essa escada que Deus desce e nós subimos a Deus. Jesus se torna, portanto, agora mediador.
Porque havia uma separação entre aquele que é o todo transcendente, santo, majestoso e 3 vezes santo, e a criatura e a criação, por causa da condição ainda mais criatural, porque nós somos um átomo diante de Deus, ou se nós somos um pó de areia diante de Deus, há uma distância aqui enorme. E depois o pecado nos distanciou ainda mais, infinitamente mais. Nós vemos o sol desse tamanho, mas quantas terras não é o sol? Nós vemos as estrelas tão pequenas, os planetas, mas a gente só vê aquele pontinho. Que grande magnitude. Nós somos o nada. E nós vemos, portanto, que Deus se une a nós. A humanidade de Jesus, ela é mediadora. Ele liga o céu e a terra nele. Porque Deus se faz um de nós. Porque Deus se une a nós. Ele se torna mediador. Ele se torna o nosso intercessor. Aquele que está entre 2 extremos. Junto do Pai, para interceder e pedir em nosso favor. Gente, o evangelho de hoje é teologia. Paciência, vamos lá. E continua. Sim, então a glória de Deus habita em nós através do seu corpo. E Jesus armou a sua tenda entre nós, a sua humanidade, e deixou essa humanidade sua e divindade sua aonde? Lembra que eu falei ontem que Betlehem era a casa do pão, a casa da carne, a Eucaristia. Então, para nós, essa palavra não é só e a palavra se fez carne e habitou, mas a palavra habita na Eucaristia. E isso só a Igreja Católica tem. Porque as igrejas evangélicas têm uma presença espiritual. Mas nós temos a presença real, o corpo, sangue, a alma e divindade, daquele mesmo menino que nasceu de Maria sempre virgem, que foi para a cruz, está presente no mistério da Eucaristia velado. E se nós compreendêssemos isso, nós viveríamos melhor a nossa Eucaristia. Não seria um momento de formalidade, nós estaríamos totalmente despreocupados com a hora do relógio, porque a Eucaristia se torna presente no mistério da encarnação. O mesmo Espírito Santo que passou pelo ventre virginal de Maria, é o mesmo Espírito Santo que, através das mãos do sacerdote, ungidas e consagradas, suas santas e veneráveis mãos, vem sobre o mistério e se torna presente o mistério de Deus que se faz verbo, que se faz carne, que se faz alimento, para a salvação do mundo. João diz, dele, João, sim, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebeu do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e verdade. Ou seja, a glória é esse amor com que ele recebe do Pai desde toda a eternidade. A alegria do Pai ao Filho, o Filho é a alegria do Pai, o amor de um para com o outro, que nós chamamos Espírito Santo. E nós vemos aqui também o mistério da Santíssima Trindade revelado nessas pouquíssimas palavras. Mas ele nos veio trazer a graça e a verdade. A graça é o socorro de Deus, a remissão para os nossos pecados, a salvação. Aqui está o motivo da encarnação e a verdade, porque tudo que Deus tinha para falar, nos falou através dele. E por isso, todas as revelações, profecias e palavras, se não estiverem em consonância com a revelação de nosso Senhor, mentira. O anjo falou, São Paulo falou que se um anjo vos trazer um evangelho diferente daquele que vos anuncio, seja considerado anátema, não seja escutado. A verdade nos veio através de Jesus.